Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a produção de suínos lá no Reino Unido. Vamos falar do crescimento do mercado do milho. Vamos mostrar que as contratações de crédito rural da safra 21-22 tiveram expressivas elevações quando se compara com a safra 21-22. E você vai acompanhar uma conversa sobre inteligência de mercado e também sobre tecnologia de ponta. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a produção de suínos lá no Reino Unido. A BMPA, que é a British Meat Processors Association, ela pediu verificações pontuais de alimentos e viajantes que entram no país, alertando que a falta de controle de fronteira sobre as importações da União Europeia deixou os rebanhos de suínos do Reino Unido vulneráveis a um surto de peste suína africana. Os suinocultores britânicos estão em estado de alerta após a recente confirmação de casos em uma fazenda perto da fronteira germano-holandesa. Centenas de quilômetros a oeste de casos relatados anteriormente entre javalis no leste do país e as dezenas de casos na natureza e em fazendas de países como Polônia, Romênia e Eslováquia, já lutando desde o final do ano passado com custos crescentes de insumos, escassez de mão de obra e flutuações de preços, os suinocultores seriam duramente atingidos se a peste suína africana chegasse ao Reino Unido. Se a doença for confirmada no Reino Unido, provavelmente provocaria uma proibição imediata das exportações de carne suína do Reino Unido para alguns dos maiores parceiros comerciais internacionais, incluindo a China. A suinocultura na Alemanha também está com sérios problemas. E agora vamos comentar sobre o mercado do milho. As exportações de milho atingiram quase 159 mil toneladas por dia até a segunda semana de julho, um avanço em torno de 75% em relação à média diária de 90.500 toneladas embarcadas pelo Brasil em julho do ano passado. Pelo menos é o que mostram os dados do governo federal. O crescimento ele ocorre em plena colheita da segunda safra do cereal, com perspectivas de recorde para a produção. Em 2021, as lavouras elas foram afetadas por seca e geadas e a disponibilidade de grãos para embarque foi reduzida. A colheita de milho atingiu 40,5% da área cultivada na região centro-sul do país, que é a maior região produtora da cultura, favorecida pelas condições climáticas e muito quentes e também secas na última semana. Na ponta importadora, as aquisições de fertilizantes químicos pelo Brasil somam 200 mil toneladas ao dia até a segunda semana de julho, versus uma média diária de 175 mil toneladas no mesmo mês completo do ano passado, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX. E agora eu vou conversar com Isabel Ramos. A Isabel Ramos, ela é pós-graduada em psicologia positiva, administradora, colunista da revista Inspire-se, Inspire-C, facilitadora em treinamentos de liderança, consultora de negócios na área patrimonial e também de pesquisa de mercado. E nós vamos falar de um tema altamente interessante. Nós vamos falar sobre inteligência de mercado. Isabel Ramos, muito bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui. É uma honra enorme para mim tê-la no nosso programa. Tudo bem?
Ai, tudo ótimo, melhor agora, seguramente um bom dia a todos, um bom dia a todos. Honrada pelo seu convite e já te parabenizo, né, Toninho, pela porta aberta para que a gente possa trazer temas tão importantes e que estão diretamente ligados à saúde dos negócios, né, à saúde das empresas. Verdade. Isabel, inteligência de mercado. O que é inteligência de mercado? Pois é, eu começo fazendo uma desconstrução aqui, viu, Toninho, se é que me permite. Sim. Porque, afinal de contas, o meio corporativo ele é tão cheio de jargões, Sim. tão cheio de anglicismos, e de repente a gente fala inteligência de mercado, business intelligence, né, o tal do BI, e ainda que eventualmente populares e até conhecidos sonoramente, não necessariamente eles sejam inteligíveis ao grande público. Sendo que inteligência de mercado nada mais é do que uma ferramenta estratégica para a tomada de decisão. A gente pode dizer de uma maneira um pouquinho mais rebuscada que inteligência de mercado é uma metodologia de análise e monitoramento da competitividade empresarial, das marcas, dos modelos de negócio, mas como uma velha e boa neta de mineira, eu gosto de simplificar, se é que me permite. E eu desmistifico o termo dizendo, Toninho, que o que nós estamos dizendo aqui hoje é sobre dar importância para a informação qualificada. Só isso. Pronto. Essa é a inteligência de mercado. Exatamente, ou o tal do BI, que tem por trás uma história de um Big Data, que nada mais é do que um volume informacional, que traz no seu bojo uma história de uns 3 Vs, né, de velocidade, volume e variedade. Bom, hoje nós estamos vivendo uma corrida muito grande atrás de resultados. A gente sempre corre atrás de resultados. E nós vivemos uma cobrança muito grande, né, Isabel? Todo mundo cobrando da gente, o pecuarista, principalmente o produtor rural, você tem que aplicar tecnologia, tem que fazer isso. E nós temos aí uma série de aplicativos. Mas vem cá, mas peraí. Alguém perguntou se essa pessoa tem condição de fazer isso? Porque eu estou vendo o seguinte, que está descendo muita coisa goela abaixo, mas a coisa não é... Tem gente que tenta contar nos dedos, outros apostam na sorte. Na promoção Quantas Letras Tem da 99, o importante é acertar a resposta e faturar o prêmio acumulado. 99,5. Oferecimento Trator Tem, a solução em peças para seu trator e motores a diesel também. 4006-8888. Conheça. Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a produção de suínos lá no Reino Unido. Vamos falar do crescimento do mercado do milho. Vamos mostrar que as contratações de crédito rural da safra 21-22 tiveram expressivas elevações quando se compara com a safra 21-22. E você vai acompanhar uma conversa sobre inteligência de mercado e também sobre tecnologia de ponta. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a produção de suínos lá no Reino Unido. A BMPA, que é a British Meat Processing Association, ela pediu verificações pontuais de alimentos e viajantes que entram no país
alertando que a falta de controle de fronteira sobre as importações da União Europeia deixou os rebanhos de suínos do Reino Unido vulneráveis a um surto de peste suína africana. Os suinocultores britânicos estão em estado de alerta após a recente confirmação de casos em uma fazenda perto da fronteira germano-holandesa. Centenas de quilômetros a oeste de casos relatados anteriormente entre javalis no leste do país e as dezenas de casos na natureza e em fazendas de países como Polônia, Romênia e Eslováquia, já lutando desde o final do ano passado com custos crescentes de insumos, escassez de mão de obra e flutuações de preços, os suinocultores seriam duramente atingidos se a peste suína africana chegasse ao Reino Unido. Se a doença for confirmada no Reino Unido, provavelmente provocaria uma proibição imediata das exportações de carne suína do Reino Unido para alguns dos maiores parceiros comerciais internacionais, incluindo a China. A suinocultura na Alemanha também está com sérios problemas. E agora vamos comentar sobre o mercado do milho. As exportações de milho atingiram quase 159 mil toneladas por dia até a segunda semana de julho, um avanço em torno de 75% em relação à média diária de 90.500 toneladas embarcadas pelo Brasil em julho do ano passado. Pelo menos é o que mostram os dados do governo federal. O crescimento ele ocorre em plena colheita da segunda safra do cereal, com perspectivas de recorde para a produção. Em 2021, as lavouras elas foram afetadas por seca e geadas e a disponibilidade de grãos para embarque foi reduzida. A colheita de milho atingiu 40,5% da área cultivada na região centro-sul do país, que é a maior região produtora da cultura, favorecida pelas condições climáticas e muito quentes e também secas na última semana. Na ponta importadora, as aquisições de fertilizantes químicos pelo Brasil somam 200 mil toneladas ao dia até a segunda semana de julho, versus uma média diária de 175 mil toneladas no mesmo mês completo do ano passado, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX. E agora eu vou conversar com Isabel Ramos. A Isabel Ramos, ela é pós-graduada em psicologia, psicologia positiva, administradora, colunista da revista Inspire-se, Inspire-C, facilitadora em treinamentos de liderança, consultora de negócios na área patrimonial e também de pesquisa de mercado. E nós vamos falar de um tema altamente interessante. Nós vamos falar sobre inteligência de mercado. Isabel Ramos, muito bom dia. Muito obrigada pela sua presença aqui. É uma honra enorme para mim tê-la no nosso programa. Tudo bem? Ai, tudo ótimo, melhor agora, seguramente. Um bom dia a todos, um bom dia a todos. Honrada pelo seu convite e já te parabenizo, né, Toninho, pela porta aberta para que a gente possa trazer temas tão importantes e que estão diretamente ligados à saúde dos negócios, né, à saúde das empresas. Verdade. Isabel, inteligência de mercado. O que é inteligência de mercado? Pois é, eu começo fazendo uma desconstrução aqui, viu, Toninho, se é que me permite. Sim. Porque, afinal de contas, o meio corporativo ele é tão cheio de jargões, Sim. tão cheio de anglicismos, e, de repente, a gente fala inteligência de mercado, business intelligence, né, o tal do BI, e
ainda que eventualmente populares e até conhecidos sonoramente, não necessariamente eles sejam inteligíveis ao grande público. Sendo que inteligência de mercado nada mais é do que uma ferramenta estratégica para a tomada de decisão. A gente pode dizer de uma maneira um pouquinho mais rebuscada que inteligência de mercado é uma metodologia de análise e monitoramento da competitividade empresarial, das marcas, dos modelos de negócio, mas como uma velha e boa neta de mineira, eu gosto de simplificar, se é que me permite. E eu desmistifico o termo dizendo, Toninho, que o que nós estamos dizendo aqui hoje é sobre dar importância para a informação qualificada. Só isso. Pronto. Essa é a inteligência de mercado. Exatamente, ou o tal do BI, que tem por trás uma história de um Big Data, que nada mais é do que um volume informacional, que traz no seu bojo uma história de uns 3 Vs, né, de velocidade, volume e variedade. Bom, hoje nós estamos vivendo uma corrida muito grande atrás de resultados. A gente sempre corre atrás de resultados. E nós vivemos uma cobrança muito grande, né, Isabel? Todo mundo cobrando da gente, o pecuarista, principalmente o produtor rural, você tem que aplicar tecnologia, tem que fazer isso. E nós temos aí uma série de aplicativos. Mas vem cá, mas peraí. Alguém perguntou se essa pessoa tem condição de fazer isso? Porque eu estou vendo o seguinte, que está descendo muita coisa goela abaixo, mas a coisa não é... É justamente isso que eu estou querendo dizer. Pois é, e aí você diz assim, quanto a ser acessível, existem alguns primeiros passos que são elementares e extremamente acessíveis, Toninho. Por quê? Se eu estou falando que inteligência de mercado nada mais é do que uma estratégia para tomada de decisão, peraí, e eu disse no início que no final do dia nós estamos falando sobre informação de qualidade. Deixa eu voltar o olhar para dentro da minha casa, deixa eu voltar o olhar para a forma como eu estou lidando com os meus próprios dados. De que maneira eu organizo as minhas informações. E mais do que isso, eu estou olhando a informação do mercado, eu estou procurando compreender melhor as necessidades dos meus clientes, dos fornecedores, pesquisando quais são as novas tecnologias, porque, afinal de contas, houve um tempo em que o modelo empresarial podia, na verdade, né, se dar ao luxo de produzir produtos e serviços por uma perspectiva interna, era de dentro para fora. Sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia é de fora para dentro. Eu preciso lançar o meu olhar lá para o lado de fora para compreender o que é que as pessoas estão querendo, quais são as reais necessidades. E, a partir daí, me reorganizar internamente. Então, só recapitulando, sim, é possível a qualquer um, Toninho. Sim. Eu olho para dentro de casa, eu avalio a qualidade das minhas informações. Na medida em que eu avalio as minhas informações, eu tenho a oportunidade de despertar o senso crítico, de observar se o que eu tenho ainda tem valor, ou se elas estão obsoletas, e eu preciso lançar mão de uma organização de coleta, organização, armazenamento e processamento mais adequados. Não estamos falando de reinventar a roda. Vale dizer, inteligência de mercado é um termo antigo, só que em função da velocidade das transformações, ele foi trazido como peça fundamental. Eu faço até uma analogia para você de um escritor que eu gosto muito, um historiador israelense, o Yuval Harari.
um livro famoso dele é Homo Sapiens, Homo Deus, e ele diz o seguinte: a agenda humana não tolera vazios. Sim. E eu faço uma adaptação dessa assertiva dele, dessa máxima dele, e digo o seguinte: a agenda empresarial, em tese, pelo menos não deveria aceitar a ausência da aplicação da inteligência dentro do seu modelo de negócio, sob pena de perecer, sob pena de não conseguir continuar, na medida em que, de um modo geral, estou olhando só para dentro e ignorando fatores externos. Eu acho que, resumindo tudo isso que você falou, Isabel, é mais ou menos assim. Nós temos que fazer as coisas certinhas, planejadas, até onde eu posso ir, fazer o meu plano de voo, saio daqui, chego até lá, o que eu posso encontrar aqui no mercado. Ou seja, fazer o meu plano de voo, de acordo com a realidade que eu estou vivendo e com o momento que eu estou vivendo hoje. Isabel, já me deram o sinal aqui, parece que você falou, não falou nada, e o tempo voou. Ah, poxa vida, que delícia! Francamente, estava uma... Eu gostaria, Isabel, não, se você permitir, eu gostaria de trazê-la mais vezes aqui e você ter uma cadeira cativa aqui no nosso programa, porque essa conversa é de fundamental importância para o pequeno, para o médio e para o grande, enfim, para todos nós. Pode ser? Perfeitamente, vai ser um prazer, vai ser um prazer. Isabel. Sim, é uma oportunidade de trazer aí para a borda, né? Temas que normalmente ficam submersos, mas por mero descuido, não necessariamente por uma negligência, né? A vida nos absorve, o dia a dia do empresariado não é fácil, né, Toninho? Não é não. E se podemos, através do seu programa, trazer esclarecimentos que vão trazer nortes e coordenadas para que os negócios tenham um outro ritmo, poxa, que façamos. Eu gostaria de tê-la aqui, seria excelente. Tá, Isabel, ótimo. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. E como eu te disse, eu quero trazê-la mais vezes aqui, mas depois nos bastidores nós vamos entrar em contato. Tá bom, minha querida? Estaremos juntos, querido. Um abraço a todos. Até logo, ótimo dia. Tchau. Bom, e depois do intervalo, nós vamos falar sobre as contratações de crédito rural na safra 21-22, que tiveram expressivas elevações quando se compara com 22-23. E vamos falar também de tecnologia. Nós voltamos já, é um minuto só. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. Obstáculos a gente enfrenta todo dia, mas perto da vontade de votar, todos eles ficam pequenos. O importante é exercer a cidadania. Se você tem alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, transfira seu local de votação até 18 de agosto para uma sessão com acessibilidade. E seja gigante nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora nós vamos falar das contratações de crédito rural da safra 21-22, que teve
expressivas elevações quando se compara com a safra 22-23. O total das contratações de crédito rural na safra 21-22 superaram em 42 bilhões de reais o que foi inicialmente disponibilizado em junho de 2021, 251 bilhões de reais, se situando, na verdade, em 293 bilhões de reais, um aumento de 19% em relação à safra anterior. O desempenho favorável, ele ocorreu apesar de as operações de crédito rural com recursos equalizáveis terem permanecido suspensas durante 4 meses, exceto para custeio no âmbito do PRONAF. Os números fazem parte do balanço de desempenho do crédito rural que foi divulgado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Segundo a Secretaria do Ministério, isso ocorreu porque, no decorrer do ano, safra, a disponibilidade de recursos e concessão de financiamentos nas fontes livres e controladas, mas não equalizadas, a exemplo das LCAs, que são letra de crédito do agronegócio, e também dos fundos constitucionais, respectivamente, eles superaram as expectativas. As regiões que mais se destacaram no desempenho do crédito rural em relação ao valor e ao aumento das contratações na comparação com a safra anterior foram a região norte, quase 23 bilhões de reais, a região sudeste, 69 bilhões, região nordeste, 26 bi, e as regiões nordeste e sul se destacam por apresentarem maior número de contratos, situando-se em 735 mil contratos para a região nordeste e 578 mil contratos para a região sul, que correspondem a 71% do total de contratos. E agora eu vou conversar com Evandro Martins. O Evandro é o presidente da Fert System e também da presidente do Parque Tecnológico do Agro, que é a Tecnoagro. E nós vamos falar sobre agricultura de precisão, aplicação de fertilizantes e o impacto na produção agrícola sustentável. Evandro Martins, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema importante e altamente pontual. Tudo bem, Evandro? Tudo bem, bom dia, Antônio, bom dia ao agronegócio. Nós realmente estamos num momento de alta complexidade com o agro, né? Sim. A questão do fertilizante, eu acho que é a pauta macro de todas as discussões e, inclusive, isso aí está impactando muito na inflação de custos do produtor, né? Uhum. Evandro, a sua empresa, a empresa que você é o presidente, a Fert System, ela tem, vamos dizer assim, algumas tecnologias que podem contribuir em muito para o setor produtivo agropecuário, né? E vocês já têm uma tecnologia que está, assim, vamos dizer, bem avançada, né? Principalmente agora com essa indefinição, tem fertilizante, não tem fertilizante, porque até bem pouco tempo as máquinas não tinham, assim, aquele controle rígido como deve ter. E vocês hoje já têm essa tecnologia, né? Exatamente. Nós trabalhamos com equipamentos mais importantes hoje na propriedade, que são plantadoras e semeadoras. Então, há mais de 20 anos, a gente desenvolveu um novo conceito do sistema Fert System, que é a dosificação de fertilizantes usando as questões tecnológicas ou o conceito do manejo 4C da nutrição, né? Que é a dose certa, precisão e local certo, uniformidade. Então, hoje, nós distribuímos em todas as indústrias, fornecemos a todas as indústrias, fabricantes, semeadores e plantadores no Brasil. E isso, na aplicação em linha, chega em torno de 20 milhões de toneladas de fertilizantes que passa no Fert System, da caixa da semeadora até o fundo do sulco. Então, é um volume extremamente expressivo. Bom, chegou o momento, então, da gente colocar inteligência ao produto. Ou seja, nós colocamos, a partir de 2016, a questão da tecnologia embarcada. Ou seja, nós estamos trabalhando com servomotores, sensores, para que
o fertilizante seja dosado a taxas variáveis na aplicação. Então, para que isso ocorra, Antônio, é extremamente importante que o agricultor faça uma análise de solo georreferenciada. E aí, a partir disso, a gente está falando em agricultura de precisão no plantio. Ou seja, a gente vai colocar exatamente a quantidade de fertilizante necessário em função da demanda nutricional da planta. Se é necessário, coloca, senão o próprio equipamento ele vai ter a inteligência para realmente dosar onde precisa. Então, a gente tem dados extremamente importantes já há 5 anos trabalhando com essa questão, principalmente na questão de reduzir o consumo de fertilizante e promover o ganho de produtividade ao agricultor. Então, já é uma demanda que nós temos no nosso escopo há mais de 5 anos. E também a questão ambiental, porque nós hoje aplicamos, por exemplo, em cobertura, a aplicação a lanço é algo extremamente não recomendável agronomicamente. Então, nós temos hoje grandes problemas de excesso de fósforo e excesso de outros elementos que não poderiam estar sendo usados dessa forma. Então, a gente está olhando esse mercado, essa questão agronômica para tornar exatamente mais produtivo e reduzir o custo. Eu acho que é muito possível. Nós temos resultados a campo já em safras sequenciais. Nós temos uma unidade, um centro de pesquisa e desenvolvimento a campo que a gente faz tanto a questão da performance do equipamento quanto o resultado agronômico. Então, os resultados são extremamente inimagináveis há um tempo atrás. Então, a gente está muito feliz de, nesse momento, estar podendo promover e trazer para o mercado brasileiro e mundial uma solução extremamente importante para a agricultura, mas também importante para o meio ambiente em 2 situações. A aplicação, que não pode ser excessiva, e também o próprio nutriente, o próprio fertilizante, ele também ele advém da natureza. Então, nós não podemos estar trazendo um fertilizante e usar de forma não correta. Bom, Evandro, de maneira geral, o brasileiro ele não costuma dar muito valor naquilo que a gente tem e naquilo que a gente faz. Parece que o lá de fora é melhor que o nosso. Mas hoje, que paralelo você faz com os avanços tecnológicos que nós temos, como o de vocês, por exemplo, da Fert System? O Brasil está bem posicionado em termos de tecnologia para a agricultura? Eu acredito que sim, Antônio. Nós temos uns diferenciais bastante importantes hoje. Só que a gente vê com um pouco de preocupação a forma como está sendo feito o sistema de plantio direto. Quer dizer, hoje nós temos um plantio direto no Brasil. Nós temos que olhar para um sistema, ou seja, é um projeto também que a gente está junto com o Tecnoagro e com a Embrapa para fazer o redesenho do sistema de plantio direto no Brasil. Ou seja, comparativamente com outros países, a gente tem uma abundância de solo, de água, de clima favorável, porém o manejo do solo não está muito de acordo com o que se pode fazer de forma sustentável. Então, isso é um pouco preocupante. Por quê? Porque todo o mundo está vivendo uma questão da adversidade ou a crise climática, né? Excesso de chuva, falta de chuva. Então, toda a chuva concentrada, a seca extensa, nós temos que fazer um trabalho olhando o solo, né? Então, como a gente trabalha nessa parte de nutrição, na parte de arranjo espacial de plantas com a plantadora, a gente precisa olhar melhor para isso, para essa questão de manejo sustentável do solo, no sistema de plantio direto. Porque a gente não pode fazer uma cultura de subsistência e extrair o máximo do solo, tem que devolver alguma coisa para o solo, porque vai chegar um ponto de esgotamento. Nós já temos áreas desse jeito, esgotadas. Então, é preciso que a coisa comece a tomar um rumo diferente e eu tenho certeza absoluta que a Fert System já está pensando nisso e já deve ter até alguma coisa, eu não diria pronta, mas no caminho
para que as coisas aconteçam de uma forma melhor. Evandro, eu gostaria de trazê-lo, se for possível, trazê-lo mais vezes aqui, para a gente começar a bater nessa tecla que é muito importante, na tecla do plantio sustentável, porque, queira ou não, as coisas estão mudando e mudando rápido. E se a gente não começar a atuar, pode ter certeza nós vamos tropeçar lá na frente, na mesma pedra que a gente plantou. Então, precisa tomar cuidado para que as coisas comecem a tomar um rumo diferente. Não é parar, é produzir mais, porém, de uma forma mais certa, como você falou, em relação ao plantio direto, que tem que ter alguns ajustes. Certo? E eu gostaria de trazê-lo aqui, se fosse possível. Eu fico à disposição, é nosso case junto com a Embrapa e é a nossa vanguarda. Nós somos também agricultor conservacionista e produtor de água do Rio Grande do Sul. Então, nós somos já o exemplo a ser destacado nesse movimento e nessa preocupação com a solo, a água e a questão conservacionista. Estou à disposição. Tá bom. Bom, eu conversei com o Evandro, ele é o presidente da FERT System e também é o presidente do Parque Tecnológico Agro. Se você quiser conversar com ele, o telefone dele é o 54 33 14 12 40. Evandro, mais uma vez, bom dia, muito obrigado e até a próxima. Bom dia, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o mais valioso de todos os talentos é o de nunca usar duas palavras quando uma basta. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Hoje tem jogão de bola pelas oitavas de final da Libertadores. A partir das 9h15 da noite, Corinthians e Boca Juniors.